E ficamos agora com o comentário do Jornal Regional, como já é habitual. Hoje tenho comigo Cancela Moura. Cancela, boa noite. Boa noite. Obrigado pela sua presença. O Parlamento aprovou esta sexta-feira o corte nas pensões acima dos 1.350 euros. Uma medida que lhe parece ser também uma forma mais equitativa? É verdade, eu julgo que, para já, eu acho que é de ressalvar que isto é uma medida que nenhum governo, de certeza, deseja tomar. Aliás, esta e outras medidas que o governo tem vindo a tomar. Mas dentro daquilo que são as dificuldades e as obrigações que o governo tem para o cumprimento do memorando, até me parece que, efetivamente, no que tange às pensões, que esta medida é, de facto, equitativa. Aliás, temos que dar aqui um benefício de dúvida ao Governo relativamente a esta equidade, porque efetivamente isto tem um contraponto. Aliás, o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social hoje, no debate, referiu que o facto de haver esta taxa especial solidária que é cobrada a quem ganha mais de pensão, será para efetivamente garantir o aumento das pensões mínimas de reforma entre os 200 e os 300 euros, e estamos a falar de um universo de 1.135.000 portugueses. Eu diria até que muitas vezes se confunde ou não se tem a verdadeira noção da realidade. Eu diria os pensionistas que ganham acima destes 1.350 euros correspondem a cerca, e isto foram declarações públicas também de membros do Governo, a cerca de 2,8% dos pensionistas, o que revela que provavelmente os pensionistas estão a ganhar muito pouco, e serão muitos aqueles que ganham muito pouco, como aqui está revelado. E efetivamente o escalonamento que está feito, por exemplo, quem ganhar mais de 7.500 euros de pensão descontará 40%, julgo que vai até ao encontro de muitas reivindicações, nomeadamente das oposições, relativamente a estes cortes, que dizem que efetivamente aqueles que ganham muito é que deverão efetivamente contribuir mais, e eu penso que efetivamente estes escalões acabam por criar essa igualdade de tratamento, no sentido de garantir àqueles que menos ganham pelo menos um aumento, que efetivamente estamos a falar de valores abaixo, muito abaixo do próprio ordenado mínimo nacional. Isso é preocupante. É, mas isto tem a ver com a situação que o país viveu durante muito tempo, nomeadamente no antigo regime, onde os direitos dos trabalhadores só emergiram a partir de 1974 e efetivamente foram-se acumulando um conjunto de situações, por exemplo, os descontos para a Segurança Social, se tomarmos em devida conta as retribuições dos que agora ganham pensões, elas verdadeiramente só começaram a contar, imaginemos aqueles que são da geração dos meus pais, só começaram a contar quase quando as pessoas tinham meia idade, e portanto grande parte destas contribuições, por exemplo o regime contributivo do regime agrícola ou dos domésticos, etc., que foram criados como direitos, naturalmente que estão a valores muito sofríveis, muito abaixo daquilo que é o limiar do que nós entendemos que seja digno em termos humanos. Podem ser beneficiados agora com esta nova medida? Esta medida foi explicado pelo Sr. Secretário de Estado neste debate, que é de facto para tentar dar um pouco mais a quem ganha pouco. Agora, eu direi que quem ganha 200 e poucos euros, mesmo que venha a ser atualizada em 5% ou em 10% que fosse, naturalmente ainda ficará muito aquém daquilo que nós poderíamos esperar. Mas aqui também é importante o caminho que se está a trilhar no sentido de criar este equilíbrio. E isto é que é positivo. Fazer taxar quem ganha mais, e como eu já disse há bocadinho, quem ganha mais de 1.350 só são 2,8% dos pensionistas, 2,8% dos pensionistas, é mau presságio, porque efetivamente ganhamos pouco, mas fazer com que as pessoas que ganham muito contribuam muito mais para garantir esta equidade para este valor mínimo, julgo que é importante para não criar mais decalagem, ou pelo menos todos serem solidários, aliás, como é o nome da taxa, neste esforço coletivo de algum equilíbrio entre estes rendimentos. E vai beneficiar 1.135.000 pensionistas. Foi exatamente, eu acho que é um universo demasiado alargado. E o que é mais preocupante? São 135.000 pensionistas. Eu acho que é preocupante esse número, porque há uma base muito alargada de portugueses, pensionistas, que ganham muito pouco. Portanto, depois, muito preocupante. E temos aqui outro problema, a própria Segurança Social
naturalmente. Aliás, eu já referi aqui que a diferença entre aquilo que é arrecadado em contribuições e aquilo que é pago em pensões teve uma variação inversa para a negativa de 2 mil milhões de euros nos últimos 10 anos. Porque, como nós todos sabemos, a taxa de natalidade está a decrescer assustadoramente, a esperança de vida cada vez é maior e, portanto, aquilo que poderiam ser uma população no ativo a contribuir verdadeiramente para quem agora mereceria, por uma vida de contribuições, receber aquilo que lhe é devido, começa a ser difícil de poder ser garantido. Também na sequência disto, julgo que faria algum sentido que o próprio Estado, e no seu coletivo, o Estado são as pessoas, discutissem a sério aquilo que nós pretendemos dar prioridade com o dinheiro que contribuímos em termos de impostos. E esta é uma das questões que tem que estar naturalmente em cima da mesa. Só para terminarmos este tema, chama-se Contribuição Extraordinária de Solidariedade e vai-se aplicar nos mesmos moldes do que os cortes salariais na função pública. Sim, é verdade. A explicação do Governo para isto é Só que a partir de um valor mais baixo. Sim, na função pública os trabalhadores começam portanto, a pagar esta taxa ou esta contribuição a partir dos 1.500 euros. E a explicação para que aqui se fixe nos 1.350 é que existe uma contribuição dos trabalhadores, o desconto para a Segurança Social e portanto, esta foi a explicação que foi dada para esta diferença de valores. Eu gostava de dizer que esta contribuição extraordinária de solidariedade é um bocadinho na esteira daquilo que o Governo tem feito, por exemplo, com o Programa de Emergência Social. O Programa de Emergência Social tem sido aqui um pêndulo interessante para muitas famílias, muitos agregados, ou até para muitas pessoas que estão no limiar da pobreza. Dava 2 ou 3 exemplos. As cantinas sociais, neste momento, são mais de 500. Algumas pessoas têm criticado bastante porque dizem que isto é uma forma, uma espécie de bodo aos pobres, porque efetivamente é dar-se um cumprimento à satisfação imediata de uma necessidade, mas eu lembro que talvez não chegasse a 30 ou 40 as que existiam. Neste momento o esforço nesse sentido, rentabilizando instituições e PSS que já estão vocacionadas para isso, acho que é muito importante dar esta resposta imediata. Não é bom sinal, porque no fundo estamos a falar de necessidades básicas, mas efetivamente é uma face interessante da ajuda que podemos dar às pessoas. E depois o reforço daquilo que se chama neste momento a economia social, que são as IPSS, projetar através das IPSS uma verdadeira economia social, no sentido de garantir o cumprimento das necessidades mais básicas junto das populações mais carenciadas, fazendo muitas vezes projetar ou potenciar o esforço do Governo através destas instituições. Muito bem. A Secretária de Estado do Tesouro, Maria Luísa Albuquerque, garantiu esta sexta-feira que as privatizações feitas até ao momento têm a salvaguarda do interesse nacional. Estas declarações da Sra. Secretária de Estado do Tesouro foram na sequência de um debate à volta das privatizações, nomeadamente porque a oposição, e neste caso... O ex-secretário de Estado das Obras Públicas. O ex-secretário de Estado das Obras Públicas, o deputado Paulo Campos, apresentou hoje, em nome do Partido Socialista, uma proposta para a suspensão das privatizações em curso. Fez uma acusação ou 2 acusações. A primeira é que as privatizações em curso não estariam a salvaguardar os interesses estratégicos. Estaria-se a referir a que em concreto, ou a que privatização neste caso em concreto? Eu diria que o deputado Paulo Campos, para além de ter dito que não salvaguardava os interesses do Estado em ativos estratégicos, também disse que elas tinham sido feitas à pressa e mal preparadas. São as 2 acusações. Mas, na verdade, a surpresa destas acusações é que ele não as concretiza. Efetivamente, eu gostaria, neste capítulo, que tivesse sido mais conciso e tivesse sido... Referir precisamente identificando algumas das situações. Aliás, a Secretária de Estado, ao contrário, garantiu, por exemplo, que ao nível da TAP, que a TAP, mesmo sendo privatizada, continuará
a exportar depois de privatizada a partir de Portugal, garantindo necessariamente alguma explicação para as acusações que o deputado Paulo Campos estava a referir. Ou seja, aqui ia explicar, a ter também ela a necessidade de explicar em que moldes estariam a ser feitas as privatizações. Eu acho que ela hoje esteve presente precisamente para isso. As oposições hoje, várias, por razões diversas, não vamos aqui falar, por exemplo, do PCP ou do Bloco de Esquerda, que são, portanto, do ponto de vista ideológico, contra as privatizações. Estamos a falar do Partido Socialista. Parece-me que o Partido Socialista, com este tipo de acusações, sem precisar, sem dar um mínimo de consistência a este tipo de críticas, é um partido com vocação governativa. Muitas vezes este tipo de críticas acabam por cair em cima de quem as faz. Não, eu estou a dizer, não, sobretudo por isso, por ser o maior partido da oposição, não pode escamotear que a situação do país, com o calendário apertado do ponto de vista do cumprimento, por exemplo, dos objetivos do próprio memorando, que as privatizações não tenham que ser feitas. Naturalmente, que este governo está a ser muito mais ambicioso do que aquilo que nós poderíamos esperar ao nível das privatizações. É natural que, por exemplo, ao nível de algumas delas, como foi a televisão pública, ainda está uma discussão a meio sobre o melhor modelo. Não se sabe qual será o modelo. Não se sabe ainda qual é o modelo. No caso da RTP. E estamos a falar exatamente no Serviço Público de Televisão, ainda não se sabe. Eu próprio, por exemplo, tenho uma opinião que é contrária àquela que veio ao público, que não passa de uma opinião de um assessor do governo, e portanto a discussão ainda não está terminada. Mas é também em torno disso. Necessariamente, mas eu estou a dizer, o Partido Socialista não pode escamotear que, se provavelmente estivesse no governo, para já porque quem assinou o memorando foi o Partido Socialista, e estou crente que efetivamente o Partido Socialista no governo neste momento faria um calendário de privatizações. Estas privatizações estavam previstas no memorando também. Naturalmente, se por acaso esta acusação de que estão a ser feitas privatizações por ajuste direto, que estão mal preparadas ou que estão feitas à pressa, estiverem perfeitamente identificadas, tiverem fundamento, forem consistentes, era a obrigação do deputado Paulo Campos, em nome do nosso interesse coletivo, dizer: eu, em nome do Partido Socialista, quero denunciar esta e aquela privatização como não estando de acordo com os interesses estratégicos do Estado. Aqui o que me parece é que, à volta de um assunto tão sério como este, onde o Partido Socialista tem necessariamente que assumir as suas próprias obrigações, no sentido de poder corroborar e dar consistência até a muitas das medidas que com o Governo tem obrigações a nível internacional, acabou por fazer aqui alguma chicana à volta desta privatizações. Discussão. Aliás, o Partido Socialista depois acabou por ser acusado pelo PSD, diretamente por um dos deputados, sendo que lhe foi dito ao deputado Paulo Campos que ele não teria autoridade, nem política nem moral, para fazer este tipo de críticas em face da sua prestação governativa anterior. Portugal é sem dúvida uma porta de entrada para a Europa, e estas privatizações interessam sem dúvida a muitos países. Eu acredito que neste nomeadamente momento, na América do Sul. Eu diria que interessará a todos aqueles que possam ter, portanto, grande capacidade de investimento. Por exemplo, há um país emergente que é a China, que nós já tivemos essa experiência com a EDP. Já está em Portugal com a EDP, não é? Parece que se forja para alguma intervenção ao nível, por exemplo, do Milênio BCP, que seria também o que se falava em termos de banca, e eu diria depois que alguns consórcios alemães, aliás, a senhora Merkel, quando esteve em Portugal, no fundo, pescou o olho a colaborações empresariais. Vamos ver se concretizam. Exatamente, mas digo eu, isto está um bocadinho vocacionado para aqueles que efetivamente possam ter essa capacidade. Portugal, naturalmente, o único atrativo que terá são estes ativos, como a TAP, como a própria ANA, que efetivamente já estão... Já falámos aqui também dos estaleiros de Viana do Castelo. Quer dizer, a única coisa que Portugal terá de atrativo neste momento não é o investimento por investimento numa indústria transformadora, mas provavelmente os ativos que existem em Portugal, nos seus mais variados setores, estamos a falar nos setores aeroportuários ou até... os mais atrativos. Ou até das energias, ou até o setor das energias, e que efetivamente poderão fazer com que, provavelmente, nos façam render algum dinheiro
que nós não temos para o equilíbrio das nossas contas públicas. Agora é evidente que temos que acautelar aquilo que são os interesses estratégicos do Estado, nomeadamente não fazer com que estas privatizações sejam feitas a preço de saldo e que eu naturalmente espero, não só do Governo, mas das oposições, uma posição responsável para garantir minimamente esses objetivos. Muito bem, Cancela, damos por terminado então o nosso comentário de hoje, o nosso último tema, as privatizações. Cancela, voltamos a ver-nos para a semana.